Meu nome é Jeremy Wade. Sou um explorador e investigador de peixes. Estou sempre à procura de histórias misteriosas que não sejam plausíveis. Cuidado, cuidado! Opa, esse é grande. Uma dessas histórias que chegou até mim, vinda do extremo leste da Rússia, despertou meu interesse. Uma pescaria dá errado. E 3 homens desaparecem misteriosamente em um rio selvagem e remoto da Rússia. Contém todas as características de uma clássica investigação do nosso programa. Há indícios evidentes de que não foi um simples acidente de pesca. Acho que eles encontraram algo na água que era grande e terrível o bastante para causar a morte não apenas de um homem, mas de todos os 3. Monstros do Rio. Assassino russo. Outubro de 2009. No extremo leste selvagem da Rússia, no rio Amur, 3 homens saem para uma pescaria. Ну, хоть улыбнитесь, что ли? Такие прям серьезные. É o tipo de viagem que já fizeram muitas vezes. Só que dessa vez será diferente. Dessa vez, eles não vão retornar. Um ano depois, os corpos de 2 deles são encontrados, ou o que resta deles. Mortos há um bom tempo, aparentemente afogados. O terceiro corpo nunca foi resgatado. Durante anos, houve muitos rumores sobre desaparecimentos, mortes e monstros ligados ao rio Amur, mas é impossível obter mais informações. É como se houvesse algo na água que eles não queriam que o mundo externo soubesse nada a respeito. Nunca obtive uma informação concreta. Até agora. A Rússia é um lugar onde nunca estive. É o maior país do mundo. E o Amur é o 10º rio mais extenso do mundo. Com 4.345 quilômetros, tem quase o dobro da extensão do rio Colorado. A região abriga alguns dos maiores predadores terrestres, tigres e ursos. Mas o que há no rio? Segundo a lenda, o rio foi criado por um enorme dragão negro ao arrastar seu corpo vindo do mar. Mas algo ainda se oculta em suas profundezas, matando pescadores até hoje. Eu quero descobrir o que é. Eu preciso de fatos, e após 3 dias de viagem, cheguei na cidade de Nikolaevsk, perto da foz do rio. Outrora um lugar rico, agora parece mais uma cidade fantasma. Busco detalhes sobre o que exatamente aconteceu com esses 3 pescadores. Nesse local remoto, para onde poucos forasteiros viajam, não será fácil obter informações. Decido ir pescar no pequeno riacho nos arredores da cidade. As pessoas em comunidades isoladas desconfiam de estranhos. Então uso a mim mesmo como isca. Para ver se a novidade de ser um forasteiro estimula alguém a conversar. Por um instante eu pensei que tivesse conseguido alguma coisa. Mas não quero investir cedo demais e revelar que busco informações. Só depois de ganhar a confiança delas. Olha. Esta? É. Isca tipo Blue Fox. É. Tudo bem. Tá. Obrigado. Para mim, pescar envolve criatividade. Meus esforços são recompensados. Recebo um convite para ir à casa deles.
Mas antes, quero provar que sou capaz de fisgar um peixe. Mas onde quer que eu pesque, sempre há uma competição inesperada. Espera aí, tem um cachorro aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Na Amazônia, eu tive de competir com um jacaré pelo peixe fisgado. E no Alasca, um urso pegou o meu peixe, mas um cão é a primeira vez. Eu não quero que o cachorro acabe com o anzol na boca. Isso não teria nenhuma graça. É um belo peixe. É um salmão do Pacífico. Bela coloração rósea, baixa na lateral e pintas pretas no dorso. Soube que esse rio está cheio de salmão. Interessante. Dá para perceber o tipo de metamorfose que sofrem quando vêm para os rios, o gancho no maxilar inferior, a corcunda no dorso. O pessoal daqui costuma comê-los. Já que ninguém está vendo, eu vou devolvê-lo à água. Esse peixe é significativo porque nenhum monstro consegue existir sem um suprimento de comida. Essa abundância de salmão cumpriria esse papel. Eu me junto a Igor Paruzian e seus amigos na cabana para me aquecer. E enquanto conversamos, espero obter as informações que vim buscar. Alguém conhece os pescadores que desapareceram? Outro peixe? За 2 дня. Ну, я, можно сказать, не старался. O termo correto seria paruski? Após um papo sobre pescaria, Igor me conta um fato importante sobre os 3 homens que desapareceram. Eu consegui saber um pouco mais. Os pescadores não eram deste local. Eram de uma cidade um pouco mais além, rio acima. Após arrumar um transporte, dirijo-me a oeste, para a cidade de Inokentievka. Com menos de 5.000 pessoas, essa comunidade pesqueira é uma dentre um punhado delas ao longo desse trecho do Amur. Há uma mistura de raças e culturas, todas reunidas por uma razão: peixe. Com uma população tão pequena, não seria difícil achar alguém que conhecesse os pescadores. O homem que encontro é da tribo Ainu, uma das muitas tribos de povos nativos que habitavam essa região originalmente. Seu nome é Edward, e seu primo era um dos pescadores que morreram naquele dia. Delicadamente, eu pergunto sobre o que aconteceu. Не сказать, что было спокойно. На второй день. O primo dele foi pescar com mais 2 pessoas, alguns anos atrás, e todos desapareceram. 2 corpos foram achados no ano seguinte, mas a outra pessoa não foi encontrada. Rapidamente, eu elimino algumas possibilidades mais óbvias. Bom, pelo que eu ouvi, isso não se explica facilmente. Um dos pescadores era inexperiente, era a primeira vez que ia, mas os outros 2 tinham bastante experiência, sabiam o que faziam. O barco foi projetado para esse tipo de água. Era um barco oceânico e as condições do tempo eram normais, mas as 3 pessoas desapareceram. Eu pergunto o que foram pescar. Curiosamente, ele é evasivo. É óbvio que não iam pescar salmão. Essa estranha conversa me deixa com mais perguntas que respostas. Tenho a sensação de que estão ocultando alguma coisa. Você poderia me mostrar onde eles foram? Ele concorda em me mostrar no mapa para onde eles se dirigiam. Bom, ele me mostrou onde tudo aconteceu. Agora só me resta sair pelo rio.
Desconfio que o que eles tentavam pescar possa de alguma forma ser responsável por esse trágico evento. Há alguma coisa oculta no rio que ninguém quer que eu saiba, mas não partirei até capturá-la. Minha investigação precisa ser completa. Assim que todas as possibilidades forem eliminadas, poderei estudar melhor os suspeitos na água. Como nunca pesquei aqui, não faço ideia do que há lá embaixo. Foi por aqui que o barco afundou. Basta olhar ao redor para ver que não é mar aberto, é a foz do rio e é relativamente abrigada. E mais, mesmo que as pessoas a bordo não soubessem nadar direito, ainda assim teriam uma chance de chegar à margem. O conhecimento sobre essas áreas de pesca é passado através de gerações. Há mais coisa envolvida, não só as condições do tempo e a água. Sendo assim, o que eles pescavam foi, de alguma forma, responsável. Alguns pescadores trouxeram alguma coisa numa rede que querem me mostrar. Oi, tudo bem? Eles pediram que não mostrássemos seus rostos. Mais uma evidência de que há algo suspeito ocorrendo aqui. Talvez caçassem de forma ilegal, mas por que motivo? É uma foca. Ela morreu afogada na rede. Eu não esperava isso. Achei que fosse ver um peixe, mas seria uma foca, o monstro do rio Amur? As focas barbudas pesam em média 270 quilos. Ao se enroscar e se debater numa rede, ela é grande o bastante para arrastar um pescador descuidado para a morte. Parece que há muitas por aqui, mas, bom, em geral, na foz do rio. Perguntei se as focas causam acidentes de pesca. Eles respondem que nunca souberam de nenhum. O problema com as redes é que elas não discriminam nada. É óbvio que saíram para pescar um animal grande pelo tamanho da malha. É grande demais para pescar salmão. Se não tentavam capturar focas nem salmões, o que eles pescavam? De novo, não obtenho resposta. Aparentemente, as pessoas são prestativas, mas no fundo, ninguém fala nada. Esse lugar tem um halo de mistério que eu preciso desvendar. Nos mercados de peixe sempre consigo informações. Sem nenhum por perto, vou até a fábrica de processamento de pescados. É para cá que vem todo o salmão da área circunvizinha. Mas este ano está ocorrendo algo preocupante. O salmão está sendo descarregado desse caminhão. Tem aparecido tão pouco salmão no rio este ano que os únicos peixes que chegam à fábrica vêm de caminhão lá da foz do rio. Este é o principal empregador da área. Sendo assim, não há ninguém melhor para me dar informações sobre o monstro. Mas em vez de obter respostas, minhas suspeitas só aumentam. As pessoas são bem amistosas, mas de novo parece que ninguém quer revelar nada. O que está havendo? Mais uma vez, sirvo de isca para tentar ganhar a confiança deles. Há peixes na área perto da fábrica, mas não vejo nenhum monstro. Este aqui parece um rutilo. 100, 140 gramas. Ele foi pego com anzol e um pouco de papel prateado. Por fim, a gerente da fábrica me fala de um peixe que vive perto do cais. Ele é grande o bastante para destruir a tralha de um pescador. Por isso nunca foi pego. Aceito o desafio. Se a história estiver correta, não vou me arriscar. Usarei uma vara possante, um anzol especial e uma linha capaz de aguentar 90 quilos. Esse local agradaria um monstro por causa do fácil e rápido suprimento disponível de restos de peixe. Mas com toda essa comida grátis, será que ele achará a minha isca tentadora?
mais uma surpresa. Tentarei trazê-lo. Usei como isca um pouco de peixe morto, perto da área de descarte da fábrica. Vejamos se eu vou conseguir pegá-lo. É um bagre. É muito parecido com o siluro, mas siluros não existem nesse local. Eu acho que deve ser um parente próximo. Os siluros ficam bem grandes, chegam a pesar até 90 quilos. Se este aqui atingir aquele tamanho, então teria achado o culpado. Pode ser o peixe que procuro. Peguei siluros gigantes no rio Ebro, na Espanha. Peixes tão grandes que quase me puxaram para dentro do rio. Ele é um predador e fica por aqui por causa de toda essa comida, todo esse peixe morto. E com a migração anual do salmão... Bom, eu não sei. É possível que esta espécie atinja um tamanho interessante. Ocorre que duas espécies de bagre vivem no Amur. E uma delas é, potencialmente, um verdadeiro monstro de rio. Chama-se Bagre Soldatov, em homenagem a um famoso russo biólogo de peixes. Dizem que atinge um tamanho similar a dos famigerados siluros europeus que eu já investiguei. Mas sabe-se muito pouco a esse respeito. Seria um bagre gigante alimentado com o descarte de peixes dessa fábrica, o monstro do rio Amur? Foi muito bom fisgar um peixe predador neste rio. Estou quase acreditando que o que vive aqui e destrói o equipamento dos pescadores é um gigante superalimentado. Um destes. Mas seria ele responsável pelo sumiço de 3 pescadores? Atrás de mais informações, um dos rapazes me fala sobre um homem chamado Misha. Ele é caçador e pescador. E estou curioso para saber o que ele pensa sobre a possibilidade de um bagre super avantajado. Ну, случай неординарный. В общем-то, это обыкновенная рыбалка на реке Амур. Довольно-таки крупных размеров. Essa é uma história que Misha soube a respeito deste rio. Um dia, 2 pescadores saíram para pescar. Não há nada de extraordinário nisso. Mas o que aconteceu foi que eles pegaram um peixe muito grande na rede. Ele pesava uns 700 quilos, cerca de 1.500 libras. Era muito grande. Eles tentaram puxar a rede com o peixe dentro dela por um dos lados do barco. O peixe era tão grande que virou o barco e eles caíram na água fria. Foi no final do outono. A água estava tão fria que eles morreram. É a evidência conclusiva de que eu precisava quanto a haver um peixe grande o bastante para afogar pescadores. Que tipo de peixe era esse peixe que eles tinham na rede? Mas o que ele começa a descrever não era um bagre. Era algo ainda mais monstruoso. Хвост у нее также вот, как у акулы примерно. Ele me disse que é um peixe muito grande, cerca de 700 quilos. Um peixe muito possante, com uma boca enorme. 700 quilos é um peso colossal. Pode me dar mais detalhes? Poderia descrevê-lo para mim? То есть хвост у нее также вот, как у акулы примерно. Но у нее немножко, значит, что шкура у нее тоже такая шершавая. Mas o peixe que ele está descrevendo não é um bagre. É algo inteiramente diferente. Ele está dizendo que o corpo dele lembra o de um tubarão, embora estejamos falando de um peixe que vive em rios. Segundo ele, a cauda em especial era similar à do tubarão. Mas descendo pelo dorso e pelos lados, havia fileiras de espinhos bem afiados, capazes de ferir mediante o contato físico. Tinha uma boca enorme. É um peixe predatório que se alimenta de outros peixes menores. Também tinha uns barbilhões pendurados no focinho. Então eu junto tudo isso e concluo que é um esturjão. Mas não se parece com nenhum esturjão do qual já ouvi falar.
E esse peixe que eles tinham na rede, que tipo de peixe era? Это очень большая рыба, которая водится на Амуре. Значит, это калуга. Finalmente, um nome para o meu culpado. Caluga. Um peixe monstro que matou pescadores no passado. Será que os 3 homens morreram afogados tentando trazer um esturjão enorme para o barco? Рот большой, потому что... Um monstro de 700 quilos seria um peixe tanto. Será que eu conseguiria pegar um? Pelo menos, agora que sei o que busco, posso me preparar adequadamente. O esturjão tem barbilhões nasais longos e sensíveis. Sendo assim, uso uma linha multifilamento fina, super resistente e mais difícil de detectar. Pela minha experiência anterior na pesca do esturjão nos Estados Unidos, eu sei que os peixes, não só ele, todos os peixes gostam de águas profundas. Se houver uma cavidade no fundo, a comida trazida pela corrente acaba se depositando ali. Então, essa comida vai se acumulando ali e é exatamente nesse local que os peixes ficam para interceptar o alimento que está chegando. Nesse vasto rio, os perigos são óbvios. É incrivelmente fundo e as correntes são mais fortes do que parecem. É um local que pode engolir e já engoliu pescadores sem deixar rastros. Vai bater no fundo. Dá para sentir quando bate no fundo. Bateu. Bateu. Os esturjões existem na Terra há 200 milhões de anos e pouco mudaram desde a época dos dinossauros. Eles podem viver até 100 anos. Sabendo o que sei sobre eles, estou preparado para qualquer coisa. Fisguei um esturjão branco de 135 quilos no Oregon e levei mais de meia hora para recolhê-lo. O esturjão branco é enorme, mas o caluga aparentemente é ainda maior. Lá está ele! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! O esturjão branco pode pesar muito, mas o caluga pode pesar ainda mais. O maior caluga visto até hoje pesou 1 tonelada. Maior que o mais pesado esturjão branco já registrado. Eles têm potencial para serem os maiores monstros de rio de todos os tempos. Mas para pegar um, terei de mudar as táticas que normalmente uso para capturar esturjões. A maioria das espécies de esturjão tem a boca adaptada para se alimentar no fundo. Mas o caluga é único no mundo dos esturjões. É um predador ativo. Com sua boca projetada para frente, ele caça salmões e outros peixes, engolfando-os nas maxilas cavernosas. Agora eu vou tentar algo diferente. Usarei uma isca artificial, porque o caluga é um predador e ele come peixes pequenos. Esta isca vai lembrar vagamente alguma coisa viva lá no fundo. Então, seria uma espécie de caricatura de peixe. Então, vou deixá-la cair até o fundo. Ela vai ficar ao sabor da corrente. Vou mover a vara para cima e para baixo. E com esse movimento, essa cauda vai ficar ondulando na água. Dessa maneira, com a vibração resultante, isso vai atrair a atenção de um predador. Eu espero. De repente, percebo que não há outros pescadores aqui. E agora, descubro por quê. Polícia fluvial. Educadamente, eles me dizem que a pesca do caluga é ilegal. Se eu tivesse fisgado um, estaria em sérios apuros. Justo quando eu avançava na investigação. Isso foi um duro golpe. Aqui não existe o conceito de pescar e soltar. Devo parar de pescar. Por que as pessoas se dispõem a arriscar sua liberdade só para pegar um peixe? Para esclarecer esse mistério, vou conversar com o chefe do Departamento de Proteção à Vida Selvagem da região. Seu nome é Valentin. Здравствуйте.
Valentini, sabe me dizer se há muitos calugas no rio? Поймали 10 тысяч особей. Документы есть. Ele me diz que o Amur já teve muitos desses gigantes. Отправить вместо... No passado, ele se lembra de ter visto calugas gigantes saltando fora d'água, às vezes até 20 peixes de uma só vez, pesando cerca de 450 quilos cada. Eu já soube de esturjões que saltaram fora d'água. E se um deles cai sobre um barco pequeno, os resultados podem ser catastróficos. Há histórias de barcos que viraram ao serem atingidos. E inclusive um incidente que vivenciou. Ele estava num pequeno barco que acabara de se afastar de um navio e após uns 25 metros ele colidiu com um grande caluga. O seu colega Yuri acabou caindo na água por causa do impacto. Com relação à área soviética, a pesca do caluga estava proibida, mas nos anos 90, com o colapso da União Soviética, esta região viveu um caos e aparentemente o caluga sofreu um ataque implacável e o caluga acabou quase extinto. Por que as pessoas insistem em pescá-lo? O que é que o torna tão valioso e atraente para a caça ilegal? Увидел первый раз в 92 году. Цена черной икры была $2000. Eu estou tentando entender os números. O que motiva toda essa situação são os ovos do caluga. Por ser um tipo de esturjão, ele produz caviar. E 13 a 14% do peso de uma fêmea madura é constituído de caviar. Aparentemente, hoje, em Moscou, 1 quilo ou 2 libras de caviar valem cerca de $500. Para um pescador, equivale a tirar a sorte grande. Para um pescador de salmão, apenas um caluga pode lhe render em dinheiro o equivalente ao trabalho de 3 anos e meio pescando salmão. Então, dá para entender muito bem a tentação que ele sente. E, diante desse nível de motivação, Valentini não é nada otimista quanto ao futuro do caluga nesse rio. Parece que aqui o peixe está condenado. Mais tarde descubro a gravidade do problema. Por causa do alto valor do caviar no mercado negro, a caça ilegal é comandada pelo crime organizado ao estilo da máfia. As pessoas não falam porque têm medo das repercussões. Será que os 3 pescadores que sumiram encontraram um dos últimos gigantes e na batalha decorrente perderam suas vidas? Talvez a questão maior seja esta. Será que ainda resta algum esturjão caluga no Amur? Eu me vejo numa situação difícil. Eu quero ver se há algum monstro ali, mas o caluga é protegido. Existe um jeito de contornar isso. O pessoal disse que eu poderia capturar um por acidente, mas tecnicamente seria caça ilegal, mesmo eu devolvendo o peixe vivo ao rio. Mas capturar um assim seria moralmente errado. Eu estou do outro lado do mundo, tenho barco, equipamento, comida, tudo o que preciso, mas eu ainda estou relutando em desistir após chegar aqui. Eu estou buscando algumas alternativas. Será que haveria como contornar isso? Eu acho que eu descobri um jeito. Valentini me pôs em contato com uma equipe de cientistas que monitora as populações de peixes do Amur. Eles permitiram a minha presença. Essa é a minha única chance de ver um caluga, se ainda restar algum, é claro. A primeira coisa que vejo não é um peixe, mas uma prova de que a caça ilegal não desistiu de tentar achar um caluga. Barcos em alta velocidade. Um após o outro, do outro lado. Aparentemente, aquele é um barco da polícia perseguindo alguns caçadores. No momento, eu acho que os caçadores estão escapando. A distância entre os 2 barcos está aumentando. Considerando o valor do caviar, com os lucros obtidos com a venda dele, é possível comprar um barco bem mais veloz que o barco da polícia. Aqui, nesse vasto rio, será muito difícil tentar capturar alguma coisa. E algo tão raro quanto o caluga será quase impossível. Mas isso é o que ouço sobre muitos peixes que busco. Normalmente pesco com vara e linha, mas esses cientistas usarão uma rede de deriva. Muita gente que sempre pesca com linha
Acha que pescar com rede é muito fácil. Basta jogar a rede e esvaziar o rio. Mas, na verdade, é bem técnico. Se houver árvores ou obstáculos no fundo, ela ficará presa. Também no barco, de onde ela é lançada, ela pode enganchar em alguma coisa, no equipamento, ou até mesmo na roupa, em alguns botões ou algo assim. Obtive permissão para fazer isso porque estou com uma equipe científica autorizada. A rede foi lançada. Agora é só esperar enquanto nós ficamos à deriva no rio. A 200 metros de rede em 24 metros de água. E o que acontece agora? Agora ocorre que a rede vai até o fundo e a corrente leva a linha de flutuação. Como a água em cima é mais rápida que no fundo, a rede acaba formando um ângulo. E ela se desloca assim. E os peixes que estamos querendo costumam ficar no fundo do rio, bem no fundo. Mas enquanto aguardamos um encontro fortuito com um desses raros gigantes, eu testemunho outro aspecto desse desastre. Isso é bem assustador. Parece uma migração de peixes. Há várias nadadeiras fora da água. São salmões de cabeça para baixo, com as nadadeiras caudais à amostra. Estão à deriva, na corrente. Todos mortos. Estou na Rússia em busca de um novo monstro do rio, um esturjão enorme chamado Kaluga. Mas descobri que esses peixes estão à beira da extinção por causa do crime organizado no estilo da máfia. Minha única chance de encontrar um desses monstros é através de uma equipe de cientistas, mas há algo errado aqui no rio. Isso é bem assustador. Parece uma migração de peixes. Há várias nadadeiras fora da água. São salmões de cabeça para baixo, com as nadadeiras caudais à amostra. Estão à deriva na corrente. Todos mortos. É normal os salmões morrerem após a desova. Mas será que foi isso que aconteceu aqui? Há muitos mais. Estamos vendo muitos. Salmões mortos. Muitos deles já no estágio avançado de decomposição. A maioria deles se desmancha e passa através da rede. Também há fragmentos mal cheirosos por toda parte. Ver todos esses peixes mortos provoca uma sensação muito desagradável. E esse cheiro terrível de morte. Este aqui... está bem horrível. Trata-se de um macho. Aparentemente não foi uma desova, não. Quanto mais checamos as redes, mais tenho a sensação de que há algo incomum acontecendo aqui. Alguns dos que se romperam por causa da decomposição ainda têm ovos, muitos ovos. Isso não é normal. Normalmente os salmões mortos não têm ovos. Já liberaram as sementes da próxima geração, mas... esta não é uma situação normal. Alguma coisa está acontecendo aqui. Ao voltar ao barco de pesquisa após uma pausa, encontro alguns salmões ainda vivos perto da margem e decido fazer um teste usando um termômetro emprestado pelos cientistas. Há uma grande diferença na temperatura da água. Dá para sentir na mão, mas segundo o termômetro no riacho, a temperatura marca 10 graus Celsius, 49 graus Fahrenheit. Na foz do riacho, onde os salmões se concentram, está 15 graus Celsius, ou 58 Fahrenheit. E aqui, na lateral do rio, onde estão os salmões mortos, marca 25 Celsius, 76 Fahrenheit. No total, há uma enorme diferença de 15 graus Celsius. A diferença é muito grande, principalmente em relação aos peixes. Então fica caracterizado a diferença entre estar vivo ou morto. Os cientistas me dizem que a temperatura no rio deveria ser a mesma que a do riacho que o alimenta. Mas antes da minha chegada, essa região sofreu a maior onda de calor da sua história, elevando a temperatura do rio a um nível insuportável para os salmões.
Seria esse desastre resultado do aquecimento global? Os cientistas não sabem, mas a falta de um suprimento de comida é mais um passo para a destruição do Kaluga. Pergunto a Victor, um dos cientistas, quando foi a última vez que viu um Kaluga enorme nesse rio. O Victor cresceu nas margens deste rio, o Rio Amur, e ele pesca nele desde que ainda era um garoto. O maior Kaluga que ele já viu pesava uns 600 quilos. O maior que ele já pegou tinha cerca de uns 550 quilos e quase 5 metros de comprimento. O interessante é que ele se lembra da data exata em que o pegou, no dia 6 de agosto de 1981. Faz mais de 30 anos que ele pegou um Kaluga enorme aqui. Mas ele me conta uma história que talvez dê uma pista para elucidar o mistério dos pescadores sumidos. Há mais ou menos 40 anos, um pescador de seu vilarejo foi pescar usando anzóis. É uma técnica bastante interessante, pois os anzóis não têm isca. Os peixes batem na linha e ficam presos. O pescador, então, saiu sozinho para recolher a linha e não voltou mais. Quando recuperaram o barco, eles imaginaram o que teria acontecido. Aqui, por favor. O homem estava recolhendo o espinhel. O espinhel pode ter centenas de metros com anzóis a intervalos regulares. Em algum lugar da linha havia um Kaluga. Ao sentir que era puxado para a superfície, o peixe se apavorou. Num instante, a situação se inverteu. Quando o peixe puxou a linha, vários anzóis afiados de 15 centímetros espetaram no pescador. Incapaz de se libertar, o homem foi arrastado para a morte. Essa história se assemelha a um caso que investiguei no Congo, quando procurava um bagre gigante local. Porém, mesmo o maior deles pareceria pequeno diante do Kaluga que procuro aqui. Aquele peixe puxou um homem para fora da canoa. O espinhel é ilegal neste rio. Mas se os 3 homens pescavam ilegalmente, podiam estar usando um espinhel, além de uma rede, o que seria duplamente perigoso. Um Kaluga gigante se debatendo poderia ter arrastado todos eles para a morte. Já provei anteriormente que um homem na água não é páreo para um peixe, mesmo que tenha metade do seu peso. Sendo assim, um gigante de 700 quilos pode facilmente derrubar 3 homens. Mas será que ainda resta algum gigante? Partimos novamente num dos barcos de pesca para tentar capturar um. Assim como fizeram aqueles 3 pescadores alguns anos atrás. A diferença é que não pretendemos matar o Kaluga. Só que esse monstro enorme não sabe disso. Instalamos rede após rede. Lançar e recolher cada rede levava mais de 2 horas. Aí passávamos para outro local. Mas à medida que surgiam mais e mais salmões mortos, parecia que não restava mais nada vivo nesse rio. Após meio-dia no rio, finalmente pegamos nosso primeiro esturjão. Não é um Kaluga, mas um esturjão de Amur. É menor que o esturjão. É um esturjão comum e a boca dele é similar a um tubo telescópico. Ela desce. Não é uma boca de predador. Eles comem alguns peixinhos quando ficam maiores, mas ela serve para sugar crustáceos e similares, alguns itens comestíveis que existem no fundo do rio. Continuamos a instalar redes na esperança de pegar um Kaluga raro. Uma coisa que isso prova é que, ao usar a rede, a escolha do tamanho da malha é algo vital. Nós usamos malhas quadradas de 75 milímetros.
Pois parece que é o tamanho perfeito para esses esturjões menores. Aparentemente, no passado, quando havia calugas grandes neste rio, era usada uma malha onde cada quadrado da rede tinha cerca de 300 milímetros. Isso dá uma ideia do tamanho que esses peixes tinham. Embora o tamanho da nossa malha seja menor, ainda é capaz de capturar um caluga gigante. Já esgotamos quase todos os pontos nessa parte do rio, mas pouco antes de sairmos dali, as bolhas que surgem na superfície indicam que há algo grande vindo do fundo. Há mais bolhas aqui. É um peixe grande. Finalmente avisto um desses animais raros. Este aqui é o esturjão caluga do rio Amur. Vejam bem, ele é um peixe grande pelos padrões dos peixes de água doce, mas pelos padrões de crescimento desse peixe, é um exemplar até que pequeno. Mas nunca fiquei tão feliz e aliviado por achar um peixe vivo. Esse peixe dominaria você facilmente. É impossível se impor na água contra ele ou um maior que ele, de uns 4,5 metros. Agora acredito nas histórias dos barcos destruídos que acabaram no fundo e jamais foram encontrados. Receio que o último dos gigantes possa ter desaparecido. Mas como os peixes que restam ainda podem render fortunas, essa história só pode acabar em tragédia para o caluga. E às vezes para os pescadores que ainda os caçam ilegalmente. Apesar de ter ouvido essas histórias de mortes e desaparecimentos, a vítima é, na verdade, este peixe que nós procuramos tanto. Este é o maior que eu já vi. Estão sendo caçados até quase a extinção, tudo por causa de suas ovas valiosas. Isso é muito triste e eu espero que sua população se recupere. Contudo, mesmo diante dessa investida humana, a natureza tem uma habilidade surpreendente de resistir. Enquanto esse raro dinossauro vivo retorna às profundezas, eu encontro algo no barco que me dá um lampejo de esperança. É incrível quando eu penso que já ouvi tanto sobre esse peixe, em especial sobre o tamanho avantajado que pode atingir. Mais de 450 quilos, 4,5 metros de comprimento. Agora eu vou devolvê-lo à água e daqui a muitos anos ele já terá crescido o bastante para derrubar pessoas dos barcos. Eis aqui então uma miniatura perfeita do esturjão caluga. Sem dúvida, é meu menor monstro de rio. Mas em termos da importância e esperança que ele carrega, poderá ser o maior de toda a minha carreira. Versão brasileira, DPN Santos.